Fala, torcedor alagoano, fala, torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Estou com a camisa do Azulão, só que, do sertão, para falar do Azulão aqui da capital, o CSA, que de ontem para hoje teve um ambiente completamente cheio de informações, completamente conturbado. Cronologicamente, ontem à tarde, quase 4h30 da tarde, Rafael Tenório anuncia sua saída, sua renúncia do cargo de presidente do Centro Esportivo Alagoano. Então, Rafael Tenório não é mais o presidente do CSA. Hoje é anunciada a contratação do técnico Christian de Souza, que estava no Botafogo da Paraíba, e um pouquinho depois anunciada a saída do meio-campista Rafinha. E a gente poderia até fazer essa ordem também de importância de informações, foi a mesma ordem cronológica. Mas enfim, vamos lá, vamos destrinchar tudo desses últimos 2 dias de informações no clube do CSA. Vamos começar primeiramente agradecendo você pela sua audiência, pelo seu clique, pela sua visualização. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Deixe o sino das notificações ativo e dá um like se você gostar desse vídeo. Vamos lá. Vamos para primeiro a ordem que na minha cabeça faz mais sentido a gente explicar. Não vou usar a ordem cronológica para as explicações. Vou começar com o treinador. Christian de Souza ou Christian Souza, já usou os dois nomes profissionalmente. Um jovem treinador, 46 anos, apesar de aparentar ser mais velho, ele tem apenas 46 anos, o treinador gaúcho. E vamos lá destrinchar um pouco da carreira do Christian de Souza. Ele começa a carreira dele, como a maioria dos treinadores, em base. Categoria de base, ele começa nas categorias de base de times menores lá do Rio Grande do Sul e depois ele vai para a categoria de base do Grêmio. Ele fica lá de 2009 até 2011, porque ele sai do Sub-17 e vai para o Sub-20. Um pouco depois, na sua carreira, ele vai para o campeonato cearense, ele vai ser treinador do Ceará. Foi treinador do Sub-20 do Ceará em 2015 e em 2016 comandou a equipe por 4 partidas, vencendo apenas uma. E em 2017 foi para o Paraná Clube, antes de assumir o Botafogo da Paraíba, considerado o maior clube que ele assumiu antes de assumir o Belo esse ano. Ele foi lá para o Paraná em 2017 e a informação é importante do Paraná por um motivo. Quem indicou ele na época para o Paraná Clube foi Rodrigo Pastana, o diretor de futebol, gerente de futebol, como queira chamar, que é especulado há muitas semanas aqui no CSA. Alguns apontam que futuramente será o diretor de futebol de fato, vai assumir integralmente esse cargo. Outros apontam que ele já está auxiliando o CSA, mas ainda não oficializou a sua saída nas suas obrigações atuais. Então, assim, Pastana, existe essa movimentação, essa nuvem de informações que ele pode assumir a parte do futebol do CSA, e nesse momento um treinador que ele já trabalhou com é o treinador do CSA. Lá em 2017, Pastana tanto contratou quanto demitiu o Christian de Souza do Paraná Clube. Ele fez 15 jogos lá e venceu 5. Depois do Paraná Clube, ele foi treinador de vários times menores de expressão aqui no nosso país, até ano passado fazer 2 ótimas campanhas. Uma pelo Manauara Esporte Clube e outra pelo São Luís, que é um clube tradicional lá do Rio Grande do Sul. Nas duas, ele teve bons números. Na primeira, 14 jogos, 9 vitórias. Na segunda, 12 jogos, 8 vitórias. Então, assim, um grau muito bom de aproveitamento, passando dos 70% de aproveitamento nas duas equipes. E aí ele chega no início desse ano para a equipe do Botafogo da Paraíba. Na verdade, ele chega em dezembro lá e sai dia 28 de janeiro. Bom, porque é legal a gente frisar isso. O Botafogo da Paraíba foi uma passagem que intriga os torcedores por lá. Por quê? Ele tem 11 jogos lá, e aí divergem os números. Eu achei, esses números que eu estou usando são do SofaScore, que são 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A maioria dos veículos de comunicação estão falando que são 11 jogos e 6 vitórias. Então, da mesma forma, um ou outro, ele passa dos 50% de aproveitamento, que foi coisa que nenhum treinador do CSA teve hoje, lá no Botafogo da Paraíba. Ele saiu e os torcedores do Botafogo da Paraíba têm muita saudade do Christian de Souza. Por quê? Ele teve um aproveitamento bom, tanto no Paraibano quanto estava tendo na Copa do Nordeste, e ele saiu, o seu sucessor chegou e não venceu ainda pelo Botafogo. Foram 2 empates e 1 derrota. Além disso, a imprensa paraibana divulga que a saída dele não foi nenhuma questão técnica, não foi nenhuma questão de desempenho. Foi puramente uma questão de desentendimento entre diretoria e treinador. O treinador
teria pedido reforços e a diretoria não tinha acatado, mesmo dando a palavra. Então ele ficou incomodado, entrou em comum acordo e saiu do Botafogo da Paraíba. Bom, o que é que eu acho do treinador? Treinador que está em ascensão, um treinador que trará um esquema que pouco é utilizado aqui no CSA há alguns anos, 4-1-4-1, vai ter um meio campo bom de criação, com uma proteção de um primeiro volante, jogadores abertos voltando para ajudar a marcar e um centroavante. Foi o pouco que eu pude ver do Christian de Souza nessa manhã, por conta que escrevi matéria para o Gazeta Web, escrevi um material legal para você que quer conhecer, então vai lá no Gazeta Web e olha lá, saiba quem é Christian de Souza, matéria minha, e tive pouco tempo para analisar de fato os seus times, mas o que deu para analisar foi isso, um cara que gosta muito de usar o 4-1-4-1, então vai ter um time bem equilibrado do CSA no papel. Só que aí, quais são as grandes questões para mim dessa passagem do Christian Souza aqui no CSA? Primeira coisa, ele vem para não só ser treinador do CSA, mas ser uma peça-chave, uma peça essencial em toda a reestruturação do futebol do clube. Por quê? Ainda não se tem um diretor de futebol oficialmente no CSA. Ajeitando aqui o meu computador. E aí, sem esse diretor de futebol oficial no CSA, o treinador tem um papel muito importante, porque ele vai ter que ser um cara que vai indicar algumas saídas, vai indicar algumas permanências e também vai ser um cara que vai indicar nomes para serem contratados no CSA. Então ele vai fazer uma função quase que um diretor de futebol também. Obviamente, se ampararem ele ali de pessoas tecnicamente capazes, facilita o trabalho, mas ele vem para um trabalho que não só fica dentro e fora das quatro linhas, fica também nos bastidores de futebol. Ele vai precisar fazer esse trabalho de montagem e desmontagem de elenco do CSA, porque o CSA hoje tem um elenco inflado, tinha pelo menos um elenco inflado de muitos jogadores que não estavam servindo, então ele vai ter que fazer uma reformulação ou, obviamente, se ele gostar dos treinamentos, permanecer com esses atletas, mas eu acho improvável, já que ele tem esse histórico aí de pedir jogadores, como foi assim lá no Botafogo da Paraíba. Segunda coisa, ele tem uma semelhança, mas tem uma diferença fundamental do Rogério Corrêa. Os dois cresceram na carreira em times menores, em times de menores expressões, de interiores de Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, mas a diferença do Christian de Souza para o Rogério Corrêa é a seguinte: o Rogério não disputou na sua carreira antes de vir para o CSA uma temporada ou uma curta temporada em um time do Nordeste de camisa, onde se tem uma pressão, se tem uma cobrança e você conhece o ambiente novo do futebol nordestino. O Christian de Souza fez isso. Mesmo que numa passagem curta, ele conhece mais ou menos como é a cobrança do torcedor nordestino e como é que é mais ou menos as pretensões do clube. Por quê? A pretensão que o Botafogo tinha no início do ano, e ainda deve ter, é subir para a Série B. E é a mesma coisa do CSA. Então o Christian Souza já vem mais ambientado com a região, com o torcedor nordestino e com o futebol nordestino que o Rogério Corrêa. Mas eles podem passar pelos mesmos problemas. Problemas de não aguentar a pressão, de nunca terem pego um time de camisa, um time de torcida, um time de pressão da torcida. Porque a pressão da imprensa sempre tem. Mas da torcida depende do local que você está. Então, são essas as semelhanças que eu vejo entre ele e o Rogério Corrêa, mas vamos torcer que dê tudo certo, que o Christian de Souza possa fazer uma grande temporada no CSA, mesmo o CSA não dando muitos sinais para esse tipo de ajuda. Outro detalhe rapidamente importante do Christian de Souza é que ele vai tentar, pelo menos, reeditar uma dupla com o Pastana, e a dupla com o Pastana no Paraná foi muito rápida. Foi um desempenho ali de quase 50% de aproveitamento, onde o Pastana confiou nele, indicou o nome e depois demitiu. Então vamos ver como é esse relacionamento também entre os dois, se caso o Pastana for oficializado no CSA. Bom, a segunda notícia que para mim faz mais importância, vocês sabem muito bem qual é, mas eu vou dar rapidamente uma passagem no Rafinha. Rafinha, meio campista, 8 jogos, 2 gols. Acho que não deixa saudade para você, torcedor. Acredito que não. Acredito que o Rafinha fez ali alguns poucos bons momentos na Copa Alagoas, mas não é um jogador preparado para uma Série C e preparado para uma pressão que o CSA vai cobrar daqui a algum tempo de tentar subir. Então, assim, é um cara que tecnicamente eu esperava um pouquinho mais, mas não correspondeu, está saindo do CSA e creio eu que não deixa saudade. É rapidamente esse meu comentário sobre o Rafinha. E agora sim, vamos falar sobre Rafael Tenório. Eu queria fazer uma linha do tempo aqui com vocês sobre Rafael Tenório para vocês entenderem meu ponto de vista. O Rafael Tenório
de quando ele assume, vamos pegar ali a primeira campanha da Série D, que foi em 2016. 2016 até 2021, 5 anos, o Rafael Tenório talvez tenha a melhor campanha da história de um presidente do CSA. Melhor desempenho, melhor gestão de um presidente na história do CSA. Saindo de uma Série D, indo para a Série A e disputando 2 anos consecutivos, 2020 e 2021, o acesso novamente, ficando em quinto nos dois. Beleza. O Rafael Tenório é aquele típico caso daquela frase de quem assistiu Batman Cavaleiro das Trevas sabe muito bem o que eu vou falar, que é: ou você morre herói, ou você vive demais para se tornar vilão. O que eu quero dizer com isso? O Rafael Tenório, ele poderia ter acabado sua história no CSA como o maior presidente da história do clube. E ainda há quem considere, e eu respeito a opinião, e eu acho que tem muitos argumentos para isso. Porém, quando ele sai do CSA, ele deixa pronto uma passagem de bastão para um candidato que ele apoiou, e vocês sabem de quem estou falando, do infelizmente falecido Omar Coelho. Ele deixa o Omar lá no cargo de presidente com total apoio dele, isso aí é bom lembrar, e ele é um dos grandes articuladores para a saída do Omar e também para começar a balançar o cargo do Omar. O Rafael Tenório, ele balançou o CSA em um ano ruim. O CSA vivia um ano de briga para não cair para a Série C, e ele foi lá e pegou um pedaço de árvore e cutucou o ninho de vespa, ou a colmeia de abelha. Isso prejudicou muito o CSA na briga contra a queda na Série C em 2022. Ano passado ele reassume o clube. Ele já passou por outra situação parecida com essa, quando ele renuncia, na verdade não renuncia, né? Ele se afasta e deixa sua filha Miriam comandar o clube. Essa é a segunda vez, e eu acho que essa agora é pra valer. Acho que a gente não vai ter um retorno cedo, breve, do Rafael Tenório. Eu não descarto ele voltar lá no futuro, mas nesse momento eu acho que realmente ele vai ficar de fora. Mas ele sai do CSA, se afasta e volta. E aí, quando o time fez uma campanha patética, pífia, horrível na Série C do ano passado, cheia de problemas e cheia de más decisões, que o próprio Rafael Tenório assinou embaixo, com umas trocas de treinadores, saída de jogadores, algumas contratações horríveis, ele vai numa rádio, em uma situação delicada do CSA, um retorno de uma grande crise no clube, como não se via há muito tempo, e fala que não andava com derrotados, que ia entregar o cargo e tudo mais, e cria uma nova crise no final de ano no CSA, que demorou muitos meses para ser apartada. Ele volta esse ano com um novo planejamento de futebol, novas cabeças no departamento de futebol, e dá errado novamente. E agora ele pede a renúncia. Eu acho que você, torcedor do CSA, que endeusa o Rafael Tenório, não que reconhece os feitos do Rafael Tenório, que tem que reconhecer. Agora, tem que dar a César o que é de César. Rafael Tenório, de 2015 a 2021, foi um dos melhores presidentes da história do CSA. Depois disso, foi um dos grandes culpados para o CSA chegar nesse momento que ele está chegando agora, de incerteza e de talvez uma briga novamente para não cair para uma Série D. O Rafael Tenório é um dos grandes responsáveis. Ele assinou embaixo nas más decisões, ele criou crises, ele foi negligente nesse início do ano, se escondendo muitas vezes da imprensa e do torcedor, botando Cristiano Beltrão para falar, botando Marlon Araújo para falar e botando outros para falar, enquanto ele deveria ter dado a cara a tapa para também assumir um pouco da culpa, e ele não fez isso. Então assim, torcedor do CSA, reconheça o que o Rafael Tenório fez de 2021 para trás, mas não é o herói que pintam na história. Essa comoção, essa emoção de achar que o mundo caiu, que tudo está perdido, que o CSA vai acabar porque Rafael Tenório saiu do clube, isso não pode existir. O CSA é maior que uma pessoa, o CSA é maior que Rafael Tenório. Vocês não podem ligar o nome do CSA ao Rafael Tenório como se fosse a mesma coisa. Se um não existir, o outro deixa de existir também. Não existe isso. O CSA já sobreviveu a coisas piores. E o Rafael Tenório foi um baita gestor? Foi. Mas não é só ele que tem capacidade de gerir um clube de futebol. Não é só ele. Falava-se muito isso lá no CRB, quando a outra gestão saiu.
que não ia dar certo, que somente a antiga gestão sabia tratar de futebol, que tirou o CRB da lama. E eu não estou comparando o desempenho nem da antiga gestão do CRB, nem do Marroquim. Só estou dando um exemplo. E na minha opinião, o Marroquim faz um bom trabalho de gestão de clube. Não é igual ao do Rafael Tenório, nunca, tá? Em termos de resultado esportivo, se a gente for comparar o primeiro mandato do Rafael Tenório, não é. Mas o que eu estou dizendo é, existe vida após Rafael Tenório. Existe clube após Rafael Tenório. Parem de achar que o CSA acabou. Parem de endeusar, de colocar o Rafael Tenório apenas como herói. Apenas como herói. Ele foi um cara muito importante, friso de novo, de 2015 e 2016 para 2021. Mas ele tem que ser responsabilizado, porque ele fez coisas que deixaram o CSA nessa situação que está. Ele foi negligente, ele foi omisso esse ano de 2024, porque ele não apareceu para dar as caras e ele colocou responsabilidades para outras pessoas que teoricamente não teriam essa responsabilidade, a responsabilidade teria que ser dele. Então assim, Rafael Tenório foi uma figura muito importante para o CSA, mas parem de comoção como se o CSA tivesse acabado. Essa é a minha opinião. Reconheçam o Rafael Tenório pelo que ele fez no passado, mas entendam as besteiras, as bobagens e os erros que ele cometeu no presente. E é o presente que importa. Hoje o CSA não joga com camisa numa Série C, não joga com o desempenho de 2017 da Série C, não joga com a Série A de 2019 nessa Série C de 2023 não, 2024, perdão. A Série C de 2024 o CSA vai disputar com o que tem em 2024. E o que o CSA tem em 2024 é uma bagunça. O CSA contratou 2 elencos quase, 2 filosofias de trabalho, 2 treinadores diferentes, tá indo pro terceiro. Então caiam na realidade. 1. Existe vida do CSA após Rafael Tenório. 2. Ele não é somente o Deus que pintam por aí, que comove as pessoas. Ele tem responsabilidades e culpas, sim. E o CSA hoje vai disputar uma Série C de 2024 com o que tem em 2024. Esqueçam o que passou. A Série A de 2019 não entra em campo. A Série C, o título de 2017 não entra em campo. E aquela arrancada da D para A não entra em campo. Caiam na realidade. Hoje o CSA tem que ter um futuro gestor profissional de futebol. O presidente do CSA tem que entender profissionalmente como é o futebol hoje. Deixar de alguns amadorismos, de algumas coisas falastronas, de ir para a rádio, ameaçar, sair do cargo como se fosse a última bolacha do pacote, criar crises, apontar erros dos outros, mas nunca apontar o erro para si. Porque o Rafael Tenório fez muito isso. Apontava o erro dos outros. Quem não se lembra da frase, eu não trabalho com medíocres, eu não ando com derrotados. Apontava os erros dos outros, mas não apontava o dele. O CSA precisa disso hoje. Um presidente que assuma a culpa, que saiba gerir um clube de futebol e bote o CSA para frente de novo. O que passou, passou. E vamos torcer que o CSA se recupere no futuro. Mas nesse momento é complicado, mas eu acredito que existe a vida do CSA após o Rafael Tenório, nem que seja passar mais um ano na Série C e depois reestruturar o clube novamente. Mas não, o CSA não acabou porque Rafael Tenório está renunciando o cargo. Essa é a minha humilde opinião, tá bom? Falei um pouco sério demais, né? Mas é o que o assunto demanda. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização. Se você já é inscrito, um grande abraço para você. Se você não se inscreveu e gostou do conteúdo, deixa o seu like. Também se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nunca mais nenhum conteúdo meu aqui no YouTube. Mas me segue aqui embaixo também nessas redes sociais. Por quê? Porque lá tem conteúdos exclusivos, tem atualizações de matérias minhas, de programas que eu vou participar, de transmissões que eu vou participar. Então se você quer muito mais conteúdo, é só me seguir aqui nessas redes sociais aqui de baixo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreve aí, dá o seu like e até mais. Tchau!